Olá, meu nome é Antônio Bisconcin Júnior, sou professor no Instituto Federal de Rondônia e desenvolvi meu doutorado na FEA Unicamp com a professora Lilian Mariotti e fiquei muito feliz por ter sido convidado para participar do podcast Prato de Ciência. A minha proposta hoje é mudar um pouco a cara deste quadro, o arroz com feijão. Então, hoje serviremos arroz com feijão e vamos colocar um inseto comestível. Um espetinho de grilo assado e bem crocante. Já fico imaginando a sua cara, meu nobre ouvinte, ao ser apresentado para este prato. Também imagino algumas perguntas surgindo na sua mente. Será que vale a pena comer isso? Será que essa coisa de insetos comestíveis não é uma invencionice atual desses cientistas ou uma moda gastronômica? Será que é seguro comer insetos? E agora eu que faço uma pergunta para você. Será que ao final deste podcast você vai experimentar esse prato? Bom, então segue até o final desse episódio comigo para descobrir essas respostas. Arroz com feijão. Então, neste episódio do Prato de Ciência, vou mostrar o contexto de trazermos os insetos para a mesa, abordar os benefícios do uso de insetos como alimento para humanos, questões sobre a tradição, a aceitação cultural desse alimento, além de ações recentes e o futuro do consumo de insetos, e algumas considerações sobre segurança e regulação. Bom, antes de começar a falar sobre insetos, preciso mencionar o seguinte. Quando eu nasci, lá em 1985, a população mundial era de um pouco menos de 5 bilhões. Atualmente, estou com 38 anos e vivo num mundo com 8 bilhões de pessoas. Aumentou muito o tamanho da população. E em 2050, quando eu tiver 65 anos, já vou estar me sentindo um pouco mais velho, pensando em aposentadoria e convivendo com quase 10 bilhões de pessoas no planeta. Então, durante o tempo da minha vida aqui na Terra, eu vou ver a população mundial dobrar. E eu, como profissional da área de alimentos, me pergunto, como essas pessoas todas vão se alimentar? Afinal de contas, a população mundial dobrou, mas o espaço e recursos para produzir comida não dobrou. O que a gente pode fazer? Quais alternativas podemos estudar e tentar? Uma das alternativas para o futuro da alimentação do planeta está no passado, na verdade, uma alternativa pré-histórica. A prática de comer insetos, a entomofagia, é um comportamento pré-histórico da humanidade, que vem inclusive antes da nossa própria espécie, Homo sapiens. Então a gente pode observar esse comportamento em alguns primatas, algumas espécies de primatas. E além disso, diversas evidências confirmam que a entomofagia esteve presente durante boa parte da história da humanidade. Então, uma dessas evidências são fezes fossilizadas de humanos encontradas na cavernas do México e dos Estados Unidos, que continham formigas, larvas de besouro e cupins. Essas fezes fossilizadas elas datavam de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Temos hieróglifos egípcios, que mostram o consumo de larvas e pulpa de abelhas, e esses hieróglifos são estimados em 9 mil anos antes de Cristo. Ainda Aristóteles, o famoso pensador Aristóteles, em seu livro Historia Animalium, escrito por volta de 350 a.C., fez uma referência à entomofagia. Nesse livro ele mencionava que as cigarras eram consideradas iguarias na época e na região, e as fêmeas apresentavam um sabor superior aos machos. Então comer insetos não é uma invencionice ou moda atual, mas sim um comportamento pré-histórico. Mas será que esses antigos humanos sabiam o que estavam fazendo? Será que existem motivos de voltar a comer insetos? Bom, aqui eu vou trazer dois principais motivos. O primeiro, composição nutricional. Segundo, questões de sustentabilidade. Então, começando com composição nutricional. Os insetos eles têm alto teor de proteína e essa proteína é de alta qualidade. Então, em base seca, ou seja, descontando a água natural do inseto, a concentração de proteínas pode variar de 40% até 60%, sendo que essa proteína é de alta qualidade, pois contém todos os aminoácidos essenciais.
Então, esses valores de proteína eles são muito próximos do que encontramos para fontes convencionais de proteína na nossa alimentação, né? Como ovo de galinha, carne bovina. E além da proteína, os insetos eles são muito ricos em lipídios e fibras. Então, a concentração de lipídios pode variar de 30% a 50%, e esses lipídios têm um perfil rico em ácidos graxos mono e poliinsaturados. Então, monoinsaturados como ácido oleico e poliinsaturados como ácido linoleico. E as fibras que existem nos insetos costumam variar de 2% a 8%, sendo que a fibra predominante é a quitina, que é uma fibra insolúvel que compõe o exoesqueleto dos insetos. Então, quando a gente pisa em um inseto, como uma barata, e ouve aquele clássico crack, aquilo lá é o exoesqueleto do inseto rico em quitina que você está quebrando quando pisou na baratinha. Bom, mas você também pode perguntar para mim o motivo de tanta variação nos teores de proteína, lipídios e fibras entre os insetos. Afinal de contas, inseto não é tudo igual? Não é bem assim, Inseto não é tudo igual. Assim como mamíferos não são todos iguais, Então, assim como temos diferenças de composição entre carne de boi, de porco, de coelho, que são todos mamíferos comestíveis, também temos diferenças de composição entre formigas, grilos, besouros e cupins. Além dessa diferença que existe na composição dos insetos pelo fator espécie, também temos o fator de estágio de desenvolvimento da vida de um inseto. Então, alguns insetos eles passam por 4 fases de desenvolvimento. Então, a primeira é ovo, depois larva, pupa e fase adulta. Então, quando o inseto está na fase de larva, ele é reconhecido por conter mais lipídio do que a fase adulta, pois é uma fase da vida do inseto que está acumulando energia para se preparar para realizar a metamorfose e se transformar na fase adulta. Igual a borboleta, que tem a lagarta, que come bastante, cresce, forma o casulo e depois vira a borboleta. E por sua vez, a fase adulta, a fase final, costuma ter mais proteína do que lipídios. Bom, agora falando do segundo motivo para consumirmos os insetos, sustentabilidade. É lógico que a ideia não é sair por aí coletando insetos na natureza ou na cidade. Existem vários motivos para a gente não sair coletando insetos por aí para comer. Primeiro, porque iríamos criar um desequilíbrio ecológico predando insetos na natureza. E segundo, insetos criados em ambientes que não são controlados, a cidade, a natureza, plantações, eles podem conter micro-organismos ou substâncias que causem doenças. Então, por isso, a ideia é fazer criações de insetos e assim como fazemos com a pecuária tradicional. Então, quando a gente compara a criação de insetos com a criação de animais de corte tradicionais, como boi, porco e frango, a gente percebe que a produção de proteína de inseto é muito mais eficiente. Então, alguns números para reforçar essa afirmação. Para produzir 1 kg de proteína de boi, precisamos de 20 kg de alimento. Para produzir 1 kg de proteína de porco, precisamos de 6,7 e de frango 3,3 kg de alimento. Já para produzir 1 kg de proteína de grilo, é necessário somente 1,7 kg. Então, uma quantidade muito menor. Agora, quando falamos no volume de água para produzir 1 kg de proteína, para o boi precisamos de aproximadamente 1.500 litros, porco 600 litros, frango 360 e para o grilo apenas 1 litro. Além disso, a taxa de reprodução dos insetos é bem maior do que esses outros animais. Então, para gado bovino, em média, a cada 6 anos você obtém 4 novos animais por vaca reprodutora, enquanto que para o grilo, a cada 6 semanas você pode obter 200 novos animais por grilo fêmea. Então, além dessas vantagens, a criação de insetos exige menos espaço e produz menos gases do efeito estufa. Então, vou pegar a criação de outro inseto aqui como exemplo, a criação do inseto chamado Tenebrio molitor. Para produzir 1 kg de proteína da larva de tenébrio é necessário 18 metros quadrados, enquanto que para frango, 51 metros quadrados, porco 63 e boi precisa de 254 metros quadrados. Já com relação à produção de gases do efeito estufa,
para 1 kg de proteína de tenébrio se produz 2,65 kg de gás do efeito estufa. Né? Isso é equivalente em CO2. Esse valor ele é muito próximo com a produção de frango, mas é um valor bem menor do que a de porco. Né? Então, o porco é 3,87 kg de CO2 e do boi, que é 12,51 equivalente em CO2. Então, eu acho que consegui deixar claras as vantagens nutricionais e sustentabilidade na criação dos insetos. Mas se é tão bom assim, por que não existem pessoas comendo insetos por aí? Na verdade, muitas pessoas já comem insetos em nosso planeta. A entomofagia é praticada por aproximadamente 1/4 da população mundial, por volta de 2 bilhões de pessoas, sendo que os continentes africano e asiático são os que mais consomem insetos. Por exemplo, nos países do Congo e da República Centro-Africana, mais de 70% da população consomem lagartas. E na capital da República Centro-Africana, Bangui, esse consumo é responsável por 30% da proteína animal ingerida anualmente pela população. Então, os insetos são uma importante fonte de nutrientes para estas comunidades. Um outro exemplo mais popular é a Tailândia. A Tailândia é super reconhecida pelos turistas com relação aos espetinhos de gafanhoto, de larvas e até de escorpiões que são vendidos nas ruas da capital, Bangkok. Mas, além disso, a Tailândia ela é considerada por ter a maior cadeia agroindustrial de insetos para a alimentação humana do mundo. Bom, agora falando sobre a entomofagia que ocorre mais próximo do nosso país. Na América Latina, é possível notar que a entomofagia é uma cultura alimentar que existia anterior à colonização europeia. Então, quando olhamos países que conservaram mais a sua cultura original, vemos que o costume de comer insetos ainda persiste. Então, no México, podemos citar os chapulines, que são grilos ou gafanhotos desidratados ou fritos, que são vendidos na capital. Na Colômbia, temos as hormigas culonas, que são semelhantes à nossa tanajura ou saúva. Inclusive, aqui no Brasil, era muito comum que as pessoas que moravam na zona rural tinham o costume de coletar essas formigas na época da revoada, para consumir o abdômen, a bundinha da tanajura, principalmente para fazer a famosa farofa de tanajura, que inclusive é super crocante e tem um sabor incrível. Bom, ainda hoje esse costume perdura em algumas cidades do interior e já tive o privilégio de experimentar algumas vezes por aí. Já sobre os indígenas brasileiros, podemos mencionar as etnias dos Suruí e dos Tarianos que consomem lagartas e larvas de besouro. E preciso recomendar a larva do bicho do coco. Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer trilhas na região amazônica e vejo cocos de babaçu no caminho, sei que uma saborosa larva está crescendo dentro de algum daqueles cocos. E o sabor intenso de leite de coco que essas larvas têm é muito bom, é incomparável. Essa cultura alimentar pré-histórica perdurou em diversas comunidades tradicionais, pelo mundo, pelo Brasil, até os dias atuais. Mas e o que a cultura ocidental moderna das grandes cidades pensa sobre o assunto? Bom, a cultura ocidental moderna costuma perceber os insetos como seres sujos, vetores de doenças, pragas de lavoura, contaminantes de alimentos, e acabam esquecendo dos fatores benéficos que os insetos têm, como a polinização, dispersão de sementes, utilizado em controle biológico, decomposição de resíduos. Inclusive, insetos produzem mel, e podem também ser uma potencial fonte de proteínas. Além disso, já consumimos alguns insetos de maneira não intencional, nos alimentos que compramos nos mercados, alimentos processados. Inclusive, a legislação brasileira regulamenta a quantidade máxima que pode ter de insetos em certos grupos de alimento. Então, por exemplo, em 100 gramas de geleia, pode ter até 25 pedaços de inseto, enquanto que em café, 25 gramas de café, pode ter até 60 pedaços de inseto. Isso é regulado no Brasil. Bom, e isso ocorre porque é praticamente impossível garantir que um alimento que você compra no mercado não tenha pelo menos pedaços de insetos que vieram do campo, junto com a matéria-prima. E ainda temos o caso da cochonilha. A cochonilha é um pulgãozinho que habita certos cactos, e desse pulgão é extraído o corante carmim, que é largamente utilizado na indústria alimentícia, na indústria de cosmético também é muito utilizado. Então, da próxima vez que você for consumir um biscoito recheado
um sorvete ou iogurte de sabor morango, tenta conferir a lista de ingredientes que provavelmente você vai encontrar o carmim cochonilha por lá. E saiba que é o pigmento extraído do inseto cochonilha. Então, apesar dessa visão negativa que as pessoas têm com relação a incluir insetos em sua alimentação, diversos fatores podem causar uma mudança no que é considerado comestível. Então, fatores como questões sociais, por exemplo, se as pessoas à sua volta começam a consumir algo diferente, de maneira positiva, você pode ter uma mudança em relação a isso. Questões econômicas também, se surge uma alternativa alimentar que é mais acessível, mais barato. Questões ambientais, se você descobre uma alternativa alimentar que tem um impacto ambiental reduzido em comparação a outros alimentos. Temos também questões de moda alimentar, se restaurantes, programas de cozinha, grandes chefs começam a apresentar essa alternativa, insetos, por exemplo, de maneira sofisticada. E também por informação, como que estamos fazendo aqui neste podcast. Quando as pessoas adquirem conhecimento de que aquela alternativa é comestível e vantajosa sobre diversos aspectos. Então, com o objetivo de difundir no Ocidente o uso de insetos para a alimentação humana, diversas ações ocorreram nesta última década. Em 2013, um grupo de pesquisadores vinculado a Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, publicou um relatório extenso que abordava diversos aspectos da entomofagia, como a criação de insetos, receitas, informações nutricionais. Então, esse relatório, que é o Edible Insects Future Prospect for Food and Feed Security, foi um grande marco do início do olhar ocidental para essa matéria-prima alimentícia. E mesmo o texto tendo mais de 10 anos, as informações que estão lá ainda são muito relevantes. Então, eu considero um excelente texto para quem quer começar a conhecer mais a fundo essa área. Bom, já no ano seguinte à publicação desse relatório, em 2014, foi criado o primeiro congresso sobre o tema, Insects to Feed the World. Atualmente, este congresso está na sua 5ª edição e já ocorreu em diversos países, como Canadá, China, Holanda, e este ano será em Singapura no mês de junho. Em 2015, foi criada a primeira revista científica sobre o assunto, o Journal of Insects as Food and Feed. Atualmente, a revista está no seu 10º volume e já tem um fator de impacto de 5,1. No mesmo ano, a EFSA, European Food Safety Authority, equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil, publicou um relatório apontando que os riscos do consumo de insetos é igual ao consumo de qualquer outro animal convencional. Então não existem riscos adicionais no consumo por serem insetos. Já em 2018, entrou em vigor a legislação de novos alimentos na União Europeia, onde todo alimento ou ingrediente alimentício considerado como novo deveria passar por uma avaliação minuciosa para aprovação de comercialização na União Europeia. E somente mais recentemente, entre 2021 e 2023, foram aprovadas legislações de 4 insetos para o consumo humano pela União Europeia. Então, foram aprovadas as larvas do Tenebrio molitor e do Alphitobius diaperíneus, que são 2 espécies de besouros. Também foi aprovado o consumo do grilo doméstico, da espécie Aqueta domesticus, e também do gafanhoto, da espécie Locusta migratória. Já quando a gente analisa a maioria dos países anglo-saxões, como é que eles enxergam, como é que eles consideram os insetos, a visão deles é que não é um novo alimento. Então, nesses países, como os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Canadá, é autorizada a criação, a comercialização, a importação, só que é lógico que eles precisam seguir as normas sanitárias vigentes daquele país. E nesses países europeus e norte-americanos já podemos encontrar vários alimentos feitos à base de insetos. Então, o mais popular são os insetos inteiros, desidratados, salgados e saborizados. Eles vêm em embalagens igual aos salgadinhos extrusados aqui no Brasil. Aquelas embalagens plásticas laminadas. E são consumidos de forma semelhante aos salgadinhos, como um snack ou um aperitivo. Também é possível encontrar alimentos como macarrão, biscoito, tortilha, que adicionam insetos desidratados e moídos, então adicionam um pó de inseto, e assim esses alimentos eles ganham um teor de proteína maior por causa da adição dos insetos. Também é possível encontrar alimentos que simulam produtos cárneos, nesses mercados dos países europeus e norte-americanos, como hambúrguer e almôndega feitas exclusivamente de insetos.
Bom, e o Brasil? Como está o nosso cenário nessa discussão de insetos comestíveis? Bom, com relação ao Brasil, ainda estamos nas fases iniciais para estabelecer a cadeia produtiva e de consumo de insetos. Então, temos algumas poucas startups que estão em busca de investimento, estabelecendo seu processo de criação e desenvolvimento de produtos à base de insetos. Mas a grande maioria está focando o uso de insetos para alimentação animal, né? Então, atualmente, existe uma aceitação maior no nosso país de uso de insetos para alimentação animal do que humana. Bom, também já temos alguns grupos de pesquisa que estão se estruturando em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo também. E já tivemos 2 congressos sobre o assunto no país, né? O INCETEC, sendo que o primeiro evento foi em 2019, em Montes Claros, em Minas Gerais, né? Que foi apoiado pela UFMG e pela Associação Brasileira de Criadores de Insetos Alimentícios, que é a Asbracia. E o segundo evento foi em 2023, ocorreu em Campinas, né, São Paulo, apoiado pela Unicamp e também pela Asbracia. Porém, contudo, todavia, temos uma barreira até conseguirmos achar e comprar esses alimentos à base de insetos nos mercados do Brasil. A legislação brasileira tem um entendimento semelhante à União Europeia. Então, os insetos eles são considerados novos alimentos ou ingredientes e, como tal, precisam ser submetidos para avaliação de segurança nos órgãos de fiscalização brasileiros. O processo para a construção de um relatório para submissão à Anvisa é longo. Precisa detalhar toda a criação, processamento do inseto. Então tem que ter ensaios e análises microbiológicas e químicas, né, para conseguir comprovar a segurança daquele alimento final para o consumo humano. Bom, além disso, além da construção desse relatório ser muito longo e complexo, né, o processo de avaliação pela Anvisa também é longo. Eles pedem um prazo de aproximadamente 1 ano e meio para emitir o primeiro parecer. Então, até o momento, não existem normas no Brasil estabelecendo como deve ser a criação, o processamento, a comercialização e o controle de qualidade de algum inseto comestível no país. Por isso, não encontramos esses alimentos à venda dos mercados. Bom, tirando essa barreira legislativa, parece que insetos é uma maravilha, né? Será que tem alguma pegadinha nisso, né? Essa coisa de insetos comestíveis? Sim, também temos alguns riscos no consumo de insetos. O primeiro é: coma apenas espécies consideradas comestíveis. Não dá para sair por aí catando insetos e comendo tudo, né? Então existem espécies que têm um histórico de ingestão, de consumo. Essas são as que podem ser consumidas. Além disso, algumas substâncias como a quitina, a proteína, né, algumas proteínas como tropomiosina, arginina, quinase, alfamilase, podem desencadear reações alérgicas. Essas alergias à ingestão de insetos estão muito associadas a alergias de crustáceos. Então, se você é alérgico a camarão, lagosta, melhor tomar cuidado, pois pode ter uma alergia cruzada a grilos, por exemplo. Isso acontece porque crustáceos e insetos são artrópodes e apresentam muitas substâncias semelhantes nas suas composições. Ainda, né, os insetos podem ser hospedeiros de parasitas, de micro-organismos patogênicos, como salmonela, listéria, e acumular pesticidas e herbicidas. Então, para evitar ou pelo menos diminuir bastante estes riscos, o primeiro passo é não consumir insetos selvagens, né? E quando eu falo insetos selvagens, estou fazendo aspas, ou seja, aqueles insetos que cresceram em plantações ou nas cidades ou mesmo na natureza. Então, o mais seguro é consumir insetos que foram criados em ambientes adequados, com alimentação adequada, seguindo todos os cuidados sanitários para servirem de alimento para os seres humanos. Então, é igual que fazemos com outros animais de abate, né? Não é recomendado consumir animais que estão soltos na cidade ou na natureza, pois não tem como garantir que não entrar em contato com nenhum patógeno ou substância que faça mal à saúde humana. Então, em resumo, os insetos apresentam os mesmos riscos do que qualquer outro tipo de alimento à base de animal. Nada adicional. Bom, então, encerrando sobre insetos comestíveis, vamos recapitular os principais pontos. Vimos que os insetos são usados como alimentos desde a pré-história da humanidade,
que são fontes de proteínas e lipídios de alta qualidade e a sua produção é mais sustentável do que a de outros animais que comemos. Também que os insetos são consumidos em diversas comunidades pelo mundo e por povos originários brasileiros. Porém, os ocidentais modernos têm uma visão negativa sobre comer insetos. Em contrapartida, vimos que existem diversas ações no mundo ocidental moderno para tornar essa alternativa alimentar mais acessível. Contudo, no Brasil, apesar da mobilização positiva de startups, grupos de pesquisa, ainda temos um entrave na legislação. E para finalizar, nem tudo é perfeito no mundo dos insetos, existem sim alguns fatores de riscos que devem ser considerados ao serem consumidos. Bom, chegamos ao final deste episódio. E aí, aquele prato lá do começo do episódio, o arroz com feijão e espetinho de grilo, você provaria? Se você é do time dos aventureiros que provaria, te convido a pensar novas formas de comer insetos, além do arroz com feijão. Talvez inserindo em alimentos já estabelecidos no mercado ou produzindo alimentos completamente novos com essa matéria-prima alimentar. Mas, se você é do grupo que não provaria, mesmo depois de toda essa informação, então te convido a pensar como poderíamos fazer para quebrar esse sentimento de rejeição. De que forma ou situação você aceitaria comer insetos? Bom, pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até uma próxima.